queridos irmãos e irmãs aqui presentes e também aos que nos acompanham via internet, a minha saudação a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos da nossa querida e Santa Vó Rosa, o nosso amado Espírito Consolador, e também as bênçãos do nosso querido e santo irmão Aldo, o nosso pastor, o nosso profeta, que nos guia neste santo caminho. Para nós, irmãos, é um privilégio, uma honra, aqui podermos estar reunidos na casa de Deus, nosso Pai, este tabernáculo santo, para prestarmos a Ele, ao reino dos céus, a Jesus, o nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e também ao Santo Irmão Aldo, louvores e adorações. E também expressarmos a nossa gratidão por tudo que nós temos recebido do reino dos céus. Jesus, o nosso Senhor, Ele deixou bem claro e disse: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, tenha bom ânimo, tenha fé e coragem. Se Jesus venceu o mundo, com certeza nós também venceremos. Por isso, vamos em tudo obedecermos às leis de Deus, nosso Pai, para que nós tenhamos vida, tenhamos coragem e, acima de tudo, muita fé no poder da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Eu quero, neste instante, convidar aqueles que puderem para que se coloquem em pé. Nós entoaremos o hino de número 1 de nosso cenário, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai e Criador, aqui estamos nós, ó Pai, alguns dos teus filhos, uma parte do teu povo, reunidos em tua igreja, este tabernáculo santo, um pedaço dos céus aqui na terra. Aqui estamos, ó Pai, com o objetivo de prestarmos ao Senhor, ao reino dos céus, aos nossos santos, louvores, adorações, gratidão, por tudo quanto o Senhor, através deles, tem feito, faz e fará em prol de cada um de nós. Ó querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, rogo a Senhora para que estenda sobre esta reunião de oração o teu manto santo, e que a Senhora nos guarde, ó Mãe, na paz do teu olhar. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, concedam-nos entendimento, sabedoria, discernimento, para compreendermos a nossa doutrina, a nossa disciplina, para que possamos ser para o mundo o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai. Portanto, ó Santa Vó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, eu entrego esta reunião de oração em tuas santas mãos, para que todos os atos da mesma sejam para a honra e glória do nome de Deus, o nosso Pai, nesta terra. Portanto, em teu santo nome, ó Santa Vó Rosa,
e também em nome do Senhor a Santo Irmão Aldo, declaro esta reunião iniciada. Amém. Entoaremos o hino de número 82, o Espírito Santo. Poderão se assentar. Queridos irmãos e irmãs, nós comemoramos ontem, no calendário apostólico, a data 26 de outubro, dia em que a nossa querida e santa Vó Rosa foi coroada nos céus como o Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Quando Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria o Espírito Consolador, o qual não falaria de si, mas ensinaria tudo quanto Deus, o nosso Pai, tinha para ensinar ao seu povo. E assim, irmãos, através do ministério da Santa Vó Rosa e também do Santo Irmão Aldo, todos nós, hoje, somos conhecedores das leis e também dos mandamentos de Deus, o nosso Pai. É por isso que nós somos este povo feliz, este povo unido, um povo que representa Deus na terra. É por isso, irmãos, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Somos o espelho que reflete a imagem de Deus, o nosso Pai, nesta terra. E tudo isto nós devemos à nossa querida e santa Vó Rosa, que não mediu sacrifícios, mas com amor e também sendo leal e fiel a Deus, nosso Pai, ela obedeceu aos mandamentos de nosso Deus, ela colocou em prática
as revelações de Jesus, o nosso Senhor, e hoje a Igreja Apostólica vem crescendo a cada dia em santidade e também em número de fiéis. Portanto, irmãos, cada um faça a sua parte, coloque em prática a nossa doutrina, a nossa disciplina, para que o teu bom exemplo, a tua mensagem, possa tocar o coração daqueles que sofrem em meio ao mundo e possam conhecer quem é a Santa Rosa, quem é o Santo Irmão Alto. Como lhes disse, no mundo tereis aflições. Portanto, irmãos, não tem como eu dizer ao Senhor ou dizer à Senhora, a você jovem, que será fácil seguirmos a Jesus nesta terra. Lutas nós teremos, umas maiores do que as outras. Haverá momentos em que teremos grandes dificuldades, grandes tribulações, mas o que prevalecerá é a nossa fé, a nossa confiança no poder da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto. E a solução dos problemas. A luz não está no fim do túnel, mas sim durante todo o nosso percurso, se nós caminharmos com fé e esperança no poder da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto. Portanto, irmãos, comemorem o dia do Consolador todos os dias. Todos os dias agradeça a Santa Rosa pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é hoje, porque ela sem nós é o Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Mas nós sem ela, o que seríamos? O que seria de cada um de nós se não fosse a Santa Rosa e o Santo Irmão Alto? Portanto, dando sequência a esta nossa reunião de oração, será apresentado a cargo do coral o hino que traz o título Viva estás em meu coração.
Queridos irmãos e irmãs, a Santa Rosa, ela tem que estar viva em nossos corações. Não somente quando nós adentramos aos templos de nossa igreja
para participarmos de nossas reuniões. Ela deve estar viva em seu coração diuturnamente, seja onde o Senhor ou a senhora, ou até mesmo você jovem estiver, na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na escola, porque, irmãos, ela estar viva em nossos corações, na presença de nossas reuniões, é muito fácil. Eu quero ver lá fora, com as tentações, com as armadilhas que o inimigo coloca em seu caminho. Se a Santa Ave Rosa está viva em nossos corações, eu tenho certeza que cada pessoa que conviver ao nosso derredor, à nossa volta, irá sentir essa essência do amor de Deus, desta luz brilhante, esta luz fulgurante que vem clareando, trazendo os seus fortes raios brilhantes do reino dos céus em meio à escuridão, em meio ao mundo de trevas, um mundo de pecado, onde a humanidade, a cada dia que se passa, vem sido escravizada. Portanto, irmãos, que ela esteja viva em nossos corações todos os dias, e que você tenha bom ânimo, coragem e muita fé para falar mais do nome da Santa Ave Rosa, falar mais do nome do Santo Irmão Alto, dizer quem é esta Santa Gloriosa, dizer quem é este Santo Poderoso que tem transformado a vida de muitas pessoas. Quantos jovens foram libertos dos vícios, né? Quantos jovens foram resgatados pelo poder da Santa Ave Rosa e também pelo poder do Santo Irmão Alto. E que o seu bom exemplo possa resgatar muito mais pessoas, muito mais almas para Deus, o nosso Pai, né? Fale mais do nome da Santa Ave Rosa, este nome que nos lembra o verdadeiro amor de Deus, nosso Pai, o verdadeiro amor de Jesus, o nosso Senhor, que derramou o seu sangue inocente naquela cruz do Calvário, para que hoje nós tenhamos vida, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de salvação. A seguir será apresentado também, a cargo do coral, o hino que traz o título Nome que nos lembra o amor.
toda sorte de provações e perseguições, derrotou o poder da morte, com vida de santas ações. Prezados irmãos e irmãs, neste momento teremos a oportunidade de doarmos as nossas colaborações, de lançarmos a nossa semente neste solo fértil, para que a mesma cresça, produza bons frutos e assim possa alcançar o maior número possível de almas para Deus, o nosso Pai. Nós vivemos, irmãos, um momento em que cabe a todos nós reflexão sobre o amor ao próximo, sobre a união. Porque, irmãos, o tempo que vivemos, o amanhã é incerto. Nós temos aí, esta pandemia, onde já foram ceifadas quase 5 milhões de vidas em todo o mundo. Ou seja, irmãos, tudo o que está acontecendo à nossa volta são sinais de que nós devemos acordar para a realidade da vida. Muitas vezes ainda estão dormindo, não acordaram para a realidade em que o mundo se encontra. Muitos vivem ainda de fofocas, com picuinhas, vivem falando mal da vida uns dos outros. Irmãos, é tempo de união, é tempo do novo, é tempo de regeneração, de nós nos regenerarmos, renascermos para as boas novas do reino dos céus.
para que o nosso bom exemplo, as nossas atitudes de verdadeiros filhos de Deus possam tocar os corações e assim muitos possam ter a oportunidade de salvação. Possam conhecer quem é a Santa Avó Rosa, conhecer quem é o Santo Irmão Aldo. Depois que o Santo Primaz foi coroado nos céus, como profeta de Deus, o nosso Pai, tantas coisas ruins vêm acontecendo de lá para cá. Não enxerga quem não quer, porque, irmãos, as catástrofes naturais, vulcões em erupção, florestas em chamas, né? Nós tivemos a Austrália, onde o fogo consumiu muitas florestas. Tivemos também no nosso país, na Amazônia, no Pantanal, chuvas torrenciais, secas constantes, né? No deserto está nevando. Vejam, irmãos, que o mundo tem se transformado. Faz frio no verão, faz calor no inverno. Ou seja, está tudo ao inverso. Por quê? Porque o ser humano, a ganância do homem, tem destruído a natureza e os sinais estão aí aos olhos de todos. Furacões, tufões, terremotos, maremotos, varrendo casas, destruindo lares. Ou seja, irmãos, são sinais de que Jesus está voltando com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para levar os verdadeiros apostólicos, os dignos de um dia herdar o reino dos céus. Portanto, irmãos, é tempo de união, é tempo de propagarmos o amor ao próximo, para que o maior número possível de almas possam serem salvas para Deus, o nosso Pai. Os sinais estão à nossa volta. A crise econômica na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no nosso próprio país. Nós vamos hoje ao supermercado, nós nos assustamos cada dia que vamos com o alto preço dos alimentos, né? O combustível, cada dia que passa, tem se aumentado mais. Ou seja, irmãos, nada que está ruim que possa piorar. A tendência daqui para frente é de mal a pior. Nós sabemos disso. Nós estamos vivendo os princípios dos tempos do fim. Os sinais estão à nossa volta para que nós possamos acordar para a realidade, enxergarmos as boas novas do reino dos céus. O dia parece que não tem mais 24 horas. Quando nós vemos já é noite, quando se vê já é sexta-feira, final de semana, final de mês. Nós já estamos aí próximos do mês 11. Quando se vê já é final de ano. O tempo, irmãos, tem se passado muito rápido. E a obra de nossa igreja? Será que tem realmente acompanhado o rápido passar do tempo? Será que a nossa igreja realmente vem crescendo? Vem trazendo novas almas para o nosso meio? Irmãos, vamos acordar enquanto é tempo, trabalhar enquanto é dia, porque quando chegar a noite, nada mais poderá ser feito. Muitos irmãos criticam os apelos a respeito das contribuições que o nosso Conselho Deliberativo, dando sequência na parte administrativa de nossa igreja, tem feito. Eu creio que esses que criticam não têm a Santa Avó Rosa viva em seu coração, não têm amor pela obra da igreja, porque aquele que ama a igreja, ama a Santa Avó Rosa e ama o Santo Irmão Aldo, faz o melhor de si para com a obra de nossa igreja. Desde o início do ano passado, quando começou esta pandemia, muitos apostólicos duvidaram do poder da Santa Avó Rosa, duvidaram do poder do Santo Irmão Aldo, deixaram que a dúvida falasse mais alto em seus corações do que o seu próprio amor pela igreja, o seu próprio amor pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo e por Jesus, o nosso Senhor. Hoje, muitos deles perderam a fé, não estão mais em nosso meio, porque, irmãos, deixaram que a dúvida tomasse conta de vossos corações.
Ainda há na igreja muitos apostólicos que duvidam do poder da Santa Avó Rosa, do poder do Santo Irmão Aldo, e muitos não têm contribuído à altura do que a nossa igreja precisa para a manutenção de sua obra na terra. A nossa obra, irmãos, ela é muito cara, é muito dispendiosa. Nós temos o programa Hora Milagrosa em mais de 70 emissoras, e é uma oportunidade que nós temos de divulgar a nossa igreja através do rádio, porque o rádio muitas vezes é melhor que a internet, né? O rádio ele alcança as fazendas, os sertões, as matas, os seringais, as populações ribeirinhas, onde o nome da Santa Avó Rosa, o nome do Santo Irmão Aldo tem alcançado muitos lares, onde nós temos muitas pessoas que têm fé no poder destes santos gloriosos, muitas vezes mais fé do que aqueles que frequentam as nossas próprias reuniões presenciais. Portanto, irmãos, não deixe que a dúvida fale mais alto em seu coração. Deixe que a Santa Avó Rosa viva em seu coração, para que o amor dela, este nome que nos lembra o amor, possa alcançar muitas e muitas almas e as mesmas terem assim a oportunidade de serem salvas. Portanto, irmãos e irmãs, é o nosso dever como direção administrativa da igreja cuidar de tudo que se refere à manutenção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do trabalho da igreja, tendo deveres e obrigações legais, sociais, comerciais e trabalhistas. Logo, temos que defender os interesses da obra. Portanto, somos obrigados a fazer estes constantes apelos de ofertas, relembrando a cada apostólico o seu sagrado dever de manter a obra do Consolador, para podermos cobrir as despesas de cada mês, que são obrigatórias e muito necessárias. Há irmãos que ainda criticam os apelos de coletas, pois não sabem e nem estão inteirados dos trabalhos da igreja, no custo das despesas obrigatórias que temos a cada mês. Porém, pedimos que não façam estes comentários, pois além de injustos, criam um grave problema para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo e para nós da direção, ao semear nos corações a dúvida e a discórdia. Entretanto, quando se veem em situações embaraçosas e difíceis, clamam pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo e solicitam ao Conselho nossa intercessão, o que sempre temos feito com carinho em nossas orações, e a misericórdia destes santos sempre tem alcançado os fiéis e humildes de coração. Irmãos, cada apostólico assumiu um compromisso com Deus de lutar pelo reino dos céus, pois a Igreja do Consolador é que representa na terra este reino. Daí aconselharmos que façam seu esforço e cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por obrigação, mas por reconhecimento e gratidão por tudo que recebem nesta santa igreja, pois Deus e os seus santos amam e abençoam aquele que contribui com amor e alegria. Confiamos no vosso amor e compreensão. Meditem neste ensino, porque fazemos estes apelos em nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que nos orientaram desta maneira, e porque a Igreja, sem a ajuda dos irmãos, não pode realizar a missão que lhe foi confiada por Deus o Pai e Jesus, o nosso Senhor. Portanto, irmãos, vamos ajudar na obra desta igreja. Não tenham dúvidas do poder desses santos gloriosos. É através da sua fé, do seu amor, da sua dedicação por esta obra, que a nossa igreja ela poderá
chegar à grande vitória, poderá alcançar o maior número possível de almas para Deus, o nosso Pai. Sabemos que o momento que nós vivemos é difícil, mas, irmãos, a igreja precisa continuar, a nossa obra não pode parar. Como lhes disse, o tempo tem passado muito rápido e nós precisamos acompanhar o tempo, não podemos ficar para trás, porque o tempo é chegado. Salve-se quem puder crer e confiar no poder da Santa Vó Rosa e também no poder do Santo Irmão Aldo. Amém. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe a cada um dos irmãos, abençoe seus lares, seus familiares, seus negócios, empregos, estudos, e que os irmãos alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade, e neste momento difícil possam ter muita subsistência e também saúde. Irei fazer uma oração para consagrar as contribuições. Em reverência, oremos. Pai nosso que estás nos céus, neste instante o teu povo aqui presente, ó Pai, irão doar a sua colaboração, irão lançar a sua semente neste solo fértil, para a manutenção da obra da tua igreja na terra, ó Pai, para que a tua mensagem, para que o evangelho do reino dos céus alcance o maior número possível de almas, e as mesmas possam aceitar Jesus, possam aceitar a Santa Vó Rosa, aceitar o Santo Irmão Aldo, a Mãe Maria Santíssima, e terem assim a oportunidade de salvação. Ó Santa Vó Rosa, rogo a Senhora para que abençoe a cada um destes irmãos, abençoe os seus lares, seus familiares, negócios, empregos, estudos, e que eles alcancem a cada dia o sucesso e também a prosperidade. Se porventura, ó Santa Vó Rosa, houver entre nós um irmão ou irmã que esteja desempregado, rogo a Senhora para que abra-lhe uma porta de emprego e os mesmos tenham a oportunidade de ganharem o seu sustento, de receberem o seu pão de cada dia. Santo Irmão Aldo, consagre estas contribuições e em teu santo nome, também em nome da Santa Vó Rosa e de Jesus, o nosso Senhor, declaro as mesmas consagradas em prol da manutenção e a expansão da obra da Igreja Apostólica aqui na terra, a última esperança de Deus, o nosso Pai, para a salvação dos bons e humildes de coração. Amém. Após as nossas irmãs recolherem as contribuições, será apresentado um hino orquestrado, intitulado Gravei Teu Nome.
Queridos irmãos e irmãs, que honra, que privilégio podermos gravar em nossos corações este nome que nos lembra o amor, Santa Ava Rosa, Rainha das Flores, o Espírito Consolador que Deus, o nosso Pai, enviou a esta terra. Por isso, viva, ela sempre estará em nossos corações, porque o verdadeiro apostólico tem esta honra, tem este privilégio de poder gravar em teu coração o teu santo nome. Portanto, irmãos, nós devemos nos sentir muito honrados de podermos representar nesta terra esta santa gloriosa, este santo poderoso, podermos representar também Jesus, o nosso Senhor, para que o mundo possa conhecer a perfeita luz da verdade. É o próximo hino que será apresentado a cargo do coral, intitulado A Perfeita Luz da Verdade. O mundo em trevas viu novamente uma grande luz a brilhar. Era a Santa Igreja Apostólica que à Terra trazia a verdade do reino dos céus.
A santa e querida Vó Rosa sempre foi, é e será eternamente a coluna principal da Santa Igreja do Senhor, e por isso assim resolveu o Senhor nosso Deus, movido pelo seu eterno amor, ao céu arrebataria aquela santa preciosa. Santa e querida Vó Rosa. Asas de anjos possuiria, e as mais longes terras com glória chegaria, como Espírito Consolador. Em nome de nosso Senhor, almas preciosas salvaria. silêncio e dor. Por 3 dias enfrentou a Igreja do Senhor.
pois aquela cujas mãos abençoavam, cujos lábios exortavam e consolavam, cujo coração só sabia amar, cuja vida foi sempre lutar, entregaram sua vida. A morte seu corpo dominara, mas havia o pecado vencido a Santa Vó Rosa e a Santa Igreja do Senhor. Não venceu, pois aquela passageira vitória não duraria. E como Cristo ressurreto, a Santa e querida Vó Rosa, vitoriosa, aos céus chegaria. Tudo novamente se
Verdadeiramente, a nossa santa e bendita Avó Rosa foi revestida de todo o poder celestial, tendo recebido do Pai o galardão de Santo Espírito Consolador. Preparou seu sucessor, o nosso querido irmão Aldo, santo primaz e profeta do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este hino, ele resume a nossa mensagem para esta ocasião. Qual foi o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja na terra? Estimados irmãos e irmãs, Jesus, o nosso Senhor, Ele restaurou a sua igreja na terra em atendimento à vontade do Pai Celestial para dar cumprimento ao plano divino de salvação da criatura humana, elaborado nos céus pelo Pai, pelo Divino Espírito e pelo Filho amado. Nosso Senhor assim procedeu a fim de cumprir o que prometera aos seus apóstolos. E São João registrou no livro do Apocalipse: Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, que seria o Espírito da verdade, e que através desse santo ele faria novas todas as coisas. Em relação à sua igreja e para revelar e esclarecer
a verdadeira doutrina e disciplina para santificar um povo para Deus o Pai e revelar todos os mistérios do reino dos céus. Jesus restaurou sua igreja a fim de santificar um povo para Deus, povo este que seria a sua igreja, santificada pelo ministério do Consolador, através do ensino da perfeita doutrina e de regras de um bom viver e de boa conduta, que agradassem a Deus, conhecidos como disciplina. Assim vivendo, a igreja seria digna de ser o tabernáculo de Deus entre os homens, em cujo meio Deus habitaria e onde a morte espiritual e o pecado não teriam poder sobre os fiéis santificados por Jesus e pelo Espírito Consolador. Dentre as suas promessas, Jesus declarou que haveria um só rebanho e um só pastor, sendo que, através desse pastor, nosso Senhor Jesus santificaria a sua igreja e a conduziria no bom caminho, com palavras e ensinos vindos do reino dos céus, de Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima. O Santo Irmão Aldo recebeu a missão de supremo pastor do rebanho do Senhor e também a missão de representar o Consolador e de ser o seu sucessor no governo da igreja enquanto estivesse nesta terra. No transcorrer do seu ministério nesta igreja apostólica, muito lutou e até se sacrificou para garantir a estabilidade espiritual, moral e de boa conduta de nossa igreja apostólica, a fim de sermos um povo santificado, que seja um exemplo para o mundo, exemplo este de santidade, de amor, de caridade e de obediência aos ensinos de Jesus e da Santa Rosa, e que sejamos um povo disciplinado no viver, na apresentação pessoal, no trajar, no falar e na maneira sábia de tratar o nosso semelhante, sempre com amor e boa vontade. O objetivo de Jesus, ao restaurar sua Santa Igreja no tempo presente, está relacionado à missão que para a Santa Rosa, nosso Senhor Jesus atribuiu de divulgar as boas novas de salvação, de anunciar que é chegado o tempo da regeneração e que o Consolador foi formado e enviado como nova oportunidade de redenção e de salvação, e que tem o poder de salvar e de santificar a todos os que vierem a crer nos ensinos doutrinários que a nossa igreja anuncia. Por isso é que a nossa igreja e o seu povo precisam ser um exemplo de verdadeiros filhos de Deus e ser seguido por aqueles que nos visitam em nossas reuniões e também pelos ouvintes da Hora Milagrosa. Quando esses visitantes ou nossos convidados comparecerem às nossas reuniões, precisam encontrar os apostólicos em perfeita obediência e de acordo com os ensinos e regras de boa conduta, que divulgamos em nossas mensagens e através da Hora Milagrosa. Precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso e possam constatar que todos estão reverentes, com devoção e em silencioso respeito, sem conversas vãs, sem brincadeiras, sem distração em celulares e redes sociais, tampouco sem falta de atenção às mensagens do pastor e aos hinos de louvor e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral. Atitudes assim de reverência e respeito
devem ser praticadas por todos os obreiros, regentes, coristas, músicos, membros e até mesmo as crianças, a fim de que todos sejam abençoados e fortalecidos pelo poder celestial presente em nossas reuniões, inclusive os nossos visitantes. Assim lhes ensinamos, porque a missão de nossa igreja é preparar e salvar almas preciosas para o nosso Deus. E se não houver o bom exemplo por parte de alguns apostólicos, os visitantes poderão ficar escandalizados e, diante disso, não poderão ser abençoados e perderão o interesse pela Igreja do Consolador, pois não encontraram o ambiente que desejavam encontrar para saciar sua sede espiritual. Estimados irmãos e irmãs, aceitem esses ensinos e conselhos. Queremos o seu bem e a prosperidade da missão de nossa igreja, e se assim falamos, é porque ainda alguns não estão dando o devido valor às orientações e recomendações deixadas pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Alto, e pela doutrina e disciplina pregada por nossa igreja, e se assim não viverem como temos lhes ensinado, não poderão ser abençoados como é a vontade de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Rosa e do Santo Irmão Alto, que tudo fazem por nós. Precisamos contar com a boa vontade de todos em colaborar para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões de nossa amada Igreja Apostólica, também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro, restaurado por Jesus e pelo Consolador, para tantos quantos almejam se aproximar de Deus Pai e de seus santos. Vivam, estimados irmãos e irmãs, estes preciosos ensinos para serem muito felizes e abençoados em todo o vosso viver. A mensagem está aí, irmãos. Quem quer ser feliz, quem quer ser abençoado, coloca em prática, não somente em nossas reuniões. Não basta apenas ouvir, mas tem que viver aquilo que a igreja prega. Se quer ser livre das ciladas do inimigo, se quer ter sucesso na sua vida espiritual, é preciso olhar mais para a sua vida com os olhos da fé, com os olhos da confiança no poder do Santo Irmão Aldo e da Santa Rosa, e viver uma vida espiritual e não uma vida material. A mensagem é para o ouvido de todos, e aquele que tem juízo, aquele que quer ser feliz, quer ser abençoado, eu tenho certeza que as colocarão em prática. Queridos irmãos e irmãs, em nome da Santa Rosa e do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos pela sua presença, pela sua reverência, neste dia especial, em que aqui ainda prestamos uma homenagem a Santa Rosa pelo dia do Consolador, em que nosso calendário apostólico foi comemorado ontem. Mas viva ela está no coração de cada um dos irmãos. Comemorem, deem graças a ela todos os dias, sempre que acordarem pela manhã em suas orações. Agradeça a Santa Rosa pela vida, pela família, pela oportunidade que você sempre tem de escrever uma nova página no livro da vida. Agradeço aos nossos irmãos obreiros, pastores, diáconos e diaconisas pelos trabalhos prestados, os quais são de muita importância para o bom desenvolvimento de nossas reuniões. Agradeço ao nosso irmão regente, regentes adjuntos, coristas e músicos pelas belas mensagens que os irmãos pregaram nesta oportunidade. Continuem assim se esforçando, se dedicando, porque cantar também é pregar. Da minha parte, foi um prazer imenso poder estar aqui reunido com os irmãos, trazendo e retransmitindo a mensagem de Deus nosso Pai, a mensagem da Igreja Apostólica. Amém. Eu convido a igreja para que se coloque em pé. Nós vamos entoar o hino de número 174, ó Santa e Bendita Vó Rosa.
Ó Santa e bendita formosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos, e sobre nós esteja as tuas mãos para nos abençoar, e a santa unção do céu nos dá. Ó santa e bendita formosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos, e sobre nós estende as tuas mãos para nos abençoar, e a santa unção do céu nos dá. Teremos alguns minutos para que cada um faça a sua oração individual. Oremos. Amém. Entoaremos o hino de número 209. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, e és
reverência, oremos. Pai nosso que estás nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus do Alfa, Deus do Ômega, Deus do santo profeta, irmão Alto, nós muito te adoramos, ó Pai, pois o Senhor tudo tem feito para a nossa felicidade, muito tem nos abençoado, muito tem nos dado a oportunidade para fazermos de nossos dias melhores, dias para darmos bons exemplos, para representarmos nesta terra o Teu santo nome, representarmos Jesus, a Santa Ava Rosa, o Espírito Consolador, e também o Santo Irmão Aldo, o nosso santo pastor, o nosso profeta que nos guia neste santo caminho. Ó Santa Ava Rosa, abençoe a cada um destes irmãos, abençoe os nossos internautas, os seus lares, familiares, abençoe seus trabalhos, estudos, e que possamos a cada dia representar o Teu santo nome nesta terra. Ó Santa Ava Rosa, lembro daqueles que aqui não puderam estar por motivo de trabalho ou até mesmo estudos. Lembro daqueles que se encontram em leitos hospitalares, muitas vezes acamados, entubados. Derrame sobre eles as Tuas bênçãos, ó Santa Ava Rosa. Prolongue os seus dias nesta terra. Que a Tua bênção também recaia sobre o nosso planeta, recaia sobre o nosso país, os nossos governantes, para que a paz, o amor e a união possa reinar entre todos. Ó Santa Ava Rosa, estenda a Tua mão poderosa, a Tua mão generosa, sobre estes nomes que se encontram nesta caixa de pedido de oração, onde o Teu povo pede em favor de si próprio, ou até mesmo de parentes ou amigos, que muitas vezes passam por problemas, dificuldades, enfermidades, desemprego. Ajude-os, ó vó, os abençoe, a Senhora conhece cada coração. Santo Irmão Aldo, envie anjos, para que os mesmos acompanhem os nossos irmãos no retorno para os seus lares, e tenham todos uma boa noite de repouso, uma boa noite de descanso, e no dia de amanhã um ótimo dia, com muitas vitórias e muitas conquistas. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, Mãe Maria Santíssima, Santa Ava Rosa e Santo Irmão Aldo, o nosso agradecimento sincero e eterno, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém. A paz do Senhor a todos.